Precisamos tanto de Jesus, não é, irmãos? Amém? Cada dia mais precisamos dele, precisamos mais do que pensamos, mais do que possamos calcular, imaginar, preciso do Senhor para isso ou para aquilo, nisto ou naquilo, mas a nossa mente não chega lá. Precisamos mais ainda dele. Que ele seja o Senhor soberano e total da nossa vida, do nosso coração. Amém? Glória a Deus. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor, meus irmãos. Romanos capítulo 11, aliás, capítulo 12. Eu trouxe aqui um texto muito conhecido para nós tirarmos aqui alguns apontamentos, algumas lições para nós nesta noite. Romanos 12. Vamos ler apenas 2 versículos. Versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Aqui o apóstolo Paulo estava escrevendo aos irmãos da igreja que estava em Roma, e ele fazia um pedido aos irmãos. Ele dizia: rogo-vos, peço-vos. Não era um mandamento, era um pedido. Não é? Era um pedido. Pela compaixão de Deus. Era mais que um pedido, não é? Era mais que um pedido, não era um pedido apenas pessoal. Ele disse: por Deus, pela compaixão de Deus, meus irmãos, eu peço-vos que façam isto. E o que foi que ele pediu? Primeiro ele disse que apresenteis o vosso corpo. Não falou que é a vossa alma, não falou que é o vosso espírito. Ele disse: apresenteis o vosso corpo. Ele estava a falar do corpo físico. A Deus, apresenteis a Deus em sacrifício. Uau! Não era um pedido qualquer, não é? Sacrifiquem o vosso corpo para Deus. E temos que tentar entender o que Paulo estava querendo dizer, não é? Quando Paulo estava a falar de sacrifício, a ideia de sacrifício vem lá do Antigo Testamento, não é? Vem lá do Antigo Testamento. Começou com o próprio Deus sacrificando um animal para vestir Adão e Eva quando eles pecaram. Sacrifício. Depois vem Abraão fazendo sacrifício para Deus. Depois vem Deus e diz a Moisés, não é? Vamos estabelecer aqui regras, uma forma de culto, uma liturgia para se oferecer para o povo de Israel sacrificar a Deus. Então Deus entrega o modelo do tabernáculo, e o mesmo modelo do tabernáculo depois é copiado de uma forma abrangente para o templo de Salomão. E lá no tabernáculo haviam 2 altares. Primeiro havia o altar de bronze, que é onde se faziam os sacrifícios. E entre os muitos sacrifícios, havia o sacrifício pelo pecado. E este sacrifício pelo pecado tinha que ter, no mínimo, 2 características. A primeira era que o sacrifício deveria ser perfeito. Deus exigia um animal perfeito. Um cordeiro, um boi, uma cabra, uma pomba, uma rola, mas tinha que ser perfeito, não podia ter defeito. Primeiro sacrifício, primeira exigência de Deus era perfeição. E a segunda exigência de Deus era sangue. Tinha que se derramar sangue.
Então eu pergunto, o pedido de Paulo aos crentes era que oferecessem um sacrifício perfeito e que derramassem sangue? Não, não era. Paulo não podia exigir isso. Por quê? Porque ninguém é perfeito. Se ele está dizendo sacrifiquem o vosso corpo, então ele não está dizendo seja um sacrifício perfeito, porque ninguém é perfeito. Ele também não estava dizendo derramem o vosso sangue, não é? Porque Deus nunca pediu sacrifício de sangue humano. Então, quer dizer que esse sacrifício não exige perfeição, nem exige sangue. Porque quando o sacrificante trazia um animal para fazer o sacrifício pelo pecado, então o sacrificante tinha que impor as suas mãos sobre a cabeça do animal para transportar os seus pecados para aquele animal. O animal era sacrificado para expiar os pecados do sacrificante. Depois o sangue era espargido pelo sacerdote sobre o altar. Deus exigia que assim fosse. Então, este sacrifício que Paulo pedia aos romanos não era assim. Por que não era assim? Eu vou fazer uma pergunta a vocês. Quando Abraão levou o seu filho Isaque, a pedido de Deus, para ofertar lá no Monte Moriá, eu pergunto, Abraão ofereceu o sacrifício? Ofereceu ou não? Sim? Teve perfeição no sacrifício? O animal era perfeito, sim ou não? Sim. Houve derramamento de sangue? Sim. Mas quem foi que Deus pediu a Abraão? O filho. O filho foi sacrificado? Literalmente não. Mas Abraão ofereceu o filho ou não ofereceu a Deus? Ofereceu a Deus. Mas Isaac não morreu, porque Deus enviou um substituto. Amém? Então, o sacrifício que Paulo estava dizendo que nós devemos oferecer a Deus do nosso corpo não exige perfeição, nem exige sangue. Por quê? Eu pergunto, nós podemos oferecer o sacrifício ou não podemos? Abraão ofereceu o seu filho. Por que nós não podemos nos oferecer? Podemos, sabe por quê? Porque temos um substituto. Amém? Cristo é o nosso substituto. Então, a perfeição que Deus exige é a perfeição de Cristo. E o sangue que Deus exige é o sangue de Cristo que já foi derramado no nosso lugar. Por isso, Paulo diz assim, que ofereçais o vosso corpo como sacrifício vivo, não como sacrifício morto. Porque o sacrifício que era oferecido no altar de bronze que ficava no átrio, no pátio do tabernáculo, era um sacrifício que tinha que morrer. Sacrifício morto. Então, aquele altar de bronze, o altar do sacrifício, simboliza hoje a cruz do Calvário, onde Cristo foi sacrificado por todos nós. Amém? Mas Paulo continua dizendo que nós devemos oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo para Deus. O sacrifício que era oferecido no tabernáculo, no templo, antigamente, era um sacrifício temporal, porque cada sacrifício era pelo pecado que alguém cometeu. Mas se dali a um minuto, aquela pessoa, aquele sacrificante, pecasse novamente, ele tinha que posteriormente trazer outro animal para substituí-lo novamente. Então aquilo era um sacrifício morto, não é?
Mas Cristo ofereceu um sacrifício que morreu, mas o sacrifício de Cristo é um sacrifício válido por todos. Portanto, Deus não exige mais sacrifício de morte. Agora, o sacrifício que Deus pede de nós é um sacrifício vivo. Sacrifício vivo quer dizer um sacrifício contínuo, um sacrifício que não morre. Amém? Se não morre, então não é sacrifício só uma vez, é um sacrifício contínuo. Glória a Deus. Naquele altar, não se oferecia somente sacrifício pelo pecado, que exigia perfeição e sangue. Havia um sacrifício que era chamado oferta de manjares, que era também oferecido no altar. Esse era feito com flor de farinha, com azeite e incenso, sem sangue. Era um sacrifício de gratidão. Então o ofertante trazia e o sacerdote oferecia no altar com azeite e com incenso. E Deus recebia como gratidão. Então este é o tipo de sacrifício que nós podemos oferecer. Um sacrifício vivo. É o sacrifício de gratidão. Amém? Sacrifício de gratidão, com azeite e com incenso. O azeite representa consagração, não é? O azeite representa dedicação. Sempre que ia ser consagrado um sacerdote, ou um rei, ou um profeta, tinha que ser derramado azeite na cabeça deles, que era o sacrifício da consagração. Lembram do Salmo 133, que fala com o óleo que é deitado sobre a cabeça de Arão, que desce pela sua barba e vai até a orla dos seus vestidos. Então, o azeite representa consagração. Amém? Este sacrifício que nós devemos apresentar, o nosso corpo, é um sacrifício de consagração a Deus. Amém? Mas também tem um incenso. O incenso, que o azeite servia para queimar e o incenso ia até a presença de Deus. É a nossa santidade, nossa santificação. Amém? Para que Deus possa aceitar a nossa vida, o nosso corpo. Por isso que Paulo diz aqui, sacrifício vivo, sacrifício santo. Há uma exigência, não só apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, mas tem aqui duas características, deve ser santo e deve ser agradável a Deus. Amém? Santificação, de consagração e agradável a Deus é como um incenso que o Senhor vai receber e vai cheirar e vai aprovar. Se Deus não aprovar, então não é agradável. Como é que Deus vai aceitar o sacrifício do nosso corpo se não for agradável a Ele? Não é? Nosso corpo tem que ser mantido, apresentado ao Senhor em santificação de forma que Deus receba e se agrade. Por isso, é assunto sério. Isto é assunto sério. Há pessoas que pensam que Deus não quer saber do corpo. Deus quer saber do nosso coração, Deus quer saber da nossa alma e do nosso espírito, e o corpo não interessa grande coisa. Fazemos o que queremos com ele. Isto não é verdade. Amém? Não é verdade. Deus exige de nós que o nosso corpo seja ofertado a Ele como sacrifício vivo, santo e agradável. E Paulo diz, este é o vosso culto racional. E sabem, não havia apenas o altar do holocausto. Havia um outro altar, chamado altar de incenso.
no lugar santo. Ficava de frente à Arca da Aliança, separado pelo véu. E lá o sacerdote já não era qualquer pessoa, era o sacerdote que entrava todos os dias, 2 vezes por dia, de manhã e à tarde, para levar um incenso, uma especiaria que Deus deu modelo a Moisés. Disse: Moisés, faça isto. Assim está escrito lá em Êxodo, capítulo 30. Faça com estas características, assim com essa especiaria, e esta, e esta, e esta, e esta. E este incenso é para ser oferecido no altar de incenso pela manhã, quando o sacerdote entrar para preparar os candelabros, e à tarde, quando ele vir acender os candelabros. Renovar o azeite e o fogo dos candelabros, também oferecer este incenso, incenso de consagração. Somente o sacerdote podia oferecer. E Pedro, no capítulo 2 de Pedro, de 1 Pedro, ele diz, acho que é o versículo 18, ele diz: vós sois o sacerdócio real. Nós somos o sacerdócio real de Deus. Então, cabe ao sacerdote, todos os dias, oferecer no altar de incenso, o incenso de consagração a Deus. De manhã e à tarde. De manhã e à tarde. De manhã e à tarde. Amém? Por isso que Paulo diz: este é o vosso culto racional. Culto é consagração contínua. Amém? Este é o vosso culto, diariamente oferecer-se a Deus no altar do Senhor. Glória a Deus. E sabem, o altar do holocausto foi onde Cristo se ofereceu. Mas Cristo foi para o céu. Amém? Lá onde está o lugar santíssimo. Para levar aquela oferta que o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava uma vez por ano no lugar santíssimo, para ofertar por ele e pelo povo. Cristo está no lugar celestial, onde a Bíblia diz que ele intercede por nós. Mas nós estamos no lugar santo, como sacerdotes de Deus, para oferecermos o nosso sacrifício ao Senhor todos os dias. Bendito seja o nome de Jesus. Este é o vosso culto racional. Depois, no versículo 2, ele diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ora, depois de Paulo dizer que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo a Deus, ele diz assim: não vos conformeis com este mundo. E o que é se conformar com este mundo? É querer ser parecido com o mundo, é tomar a forma do mundo, é imitar o mundo, é desejar viver como o mundo. Como nós podemos viver como o mundo, igual ao mundo, se o nosso corpo é sacrifício vivo para Deus, é santo para Deus, deve agradar a Deus? Então nós não podemos viver como o mundo, não podemos tomar a forma do mundo, não podemos imitar o mundo, não é? Aqui Paulo fala de não conformar-se com o mundo, mas em contrapartida, sim, transformai-vos. Não tomar a forma do mundo, mas transformar-se. Diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ele fala de transformação e fala de renovação. Esta transformação só vai acontecer se houver uma renovação. Transformai-vos
pela renovação, não é? Primeiro, não sermos como o mundo. Aí nós sabemos que Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Se nós formos como o mundo, nós não somos sal, porque o mundo precisa de nós para dar sabor. Se nós formos como o mundo, nós não somos luz, e o mundo precisa da luz porque o mundo é trevas. Então não dá. Não dá para tomarmos a forma do mundo. A igreja do Senhor não pode viver como vive o mundo, senão não é igreja, não é? Se viver da forma do mundo, não é igreja, deixa de ser igreja, mas sim buscar ser transformado pela renovação do nosso entendimento. Ora, esta renovação do nosso entendimento, ela acontece e tem que ser operada pelo Espírito Santo, mas nós temos que buscar esta renovação. Amém? Nós temos que ocupar a nossa mente com a palavra de Deus. Nós temos que submetermos-nos ao Espírito Santo para que ele trabalhe, porque nós não temos capacidade em nós mesmos para fazer isto. Tem que ser o Senhor para fazê-lo, tem que ser a palavra de Deus para operar em nós. Amém? Filipenses, capítulo 4, e versículo 8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. A nossa mente deve ser ocupada com estas coisas. E o versículo anterior diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? A renovação do nosso pensamento depende dos nossos sentimentos, não é? Depende daquilo que aplicamos à nossa mente, e ela só poderá ser renovada pela palavra de Deus, pelo estudo da palavra de Deus, pela ação contínua do Espírito Santo. Amém? Pela palavra de Deus. E o resultado disto é assim: se houver essa transformação pela renovação do nosso entendimento, então o resultado é que nós vamos experimentar qual seja a boa, qual seja a agradável e qual seja a perfeita vontade de Deus. Amém? Há uma passagem muito bonita lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 18, que diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Amém? Se nós pusermos o nosso coração, a nossa vida, o nosso pensamento, a buscarmos sermos renovados e transformados diariamente pela ação do Espírito Santo, então trilharemos esta vereda do justo, e a nossa vida será como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, se aperfeiçoando, até ser dia perfeito. Amém? Nosso objetivo é chegarmos à estatura de varão perfeito, como diz a palavra de Deus. Que nós possamos, meus irmãos, oferecer verdadeiramente o nosso corpo ao Senhor, consagrado ao Senhor, sabendo que Ele é o dono, é o nosso dono. Somos dele, somos templo e somos morada do Espírito Santo. Templo é lugar de culto, então o nosso corpo é lugar de culto. Amém? Quando pensamos no lugar de culto, pensamos no lugar santificado, preparado, consagrado para Deus. Então, o nosso corpo é templo, é lugar de culto. Mas também o nosso templo é morada, é casa. Quer dizer que o Espírito Santo mora em nós.
O que é que nós fazemos com a nossa casa para nos sentirmos bem? Nós cuidamos, nós limpamos, nós asseamos, nós pintamos, nós arrumamos bem os móveis, não é verdade? Para que nos sintamos bem vivendo nesta casa. Então, para o Espírito Santo sentir-se bem morando em nós, no nosso corpo, nós temos que cuidar bem dele. Porque se o Espírito é santo, a casa dele tem que ser santa. Então é assunto sério. Paulo não estava a brincar quando ele disse que o nosso corpo deve ser oferecido a Deus como sacrifício vivo, diário. Diário, consagração diária, dedicação diária, para experimentarmos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém.